podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje estou aqui com duas empreendedoras muito queridas, a Tatiane Martins e a Bárbara Hutter. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Prazer estar aqui hoje. Bom, a Tati trabalha com suporte administrativo, né, gestão financeira, você está por trás aí das empresas. E a Bárbara trabalha no Kiron, que é uma empresa uma escola de negócios. Então, tem tudo aqui para ensinar a gente a empreender, que é o tema do nosso podcast. Bárbara, como é que foi que você entrou para o Kiron? Como é que foi que você quis participar dessa escola de negócios? Você sempre trabalhou com isso? Como é que é a sua história? Por muito tempo, eu geri pessoas, né? Tive uma empresa, depois eu geri uns 10 anos, mais de 40 pessoas de idades diferentes. Trabalhou em RH? Não, gestão de tanto estratégica como comercial também. Ah, tá. Né? E eu gostava muito do desenvolvimento, a gente até estava conversando, do desenvolvimento humano, né? De como fazer com que esse colaborador potencializasse seu resultado e que fosse bom para ele também, né? Ganha-ganha. E eu conheço o Diego há muito tempo e quando ele estava implantando a unidade, ele me chamou para essa parceria, né, em Santos, porque a Zaros existe há 30 anos. O Kiron faz parte da Zaros, que é uma escola, uma grande escola de negócios. O Kiron é um programa da Zaros de mais forte aqui. Empresários, exatamente, voltado para empresários. E aí, já está aqui na região por volta de 12 anos, mas não tinha uma unidade aqui que cuidava, né, só da região. Era cuidado à distância. E aí, quando ele me convidou e eu entendi a proposta, eu me apaixonei. E você sabe, uma alegria ver o desenvolvimento. É muito bacana para você ver essa mudança, né, dessas pessoas que às vezes viram até a chave no próprio curso. Exato. Isso que é fantástico. É prazeroso ver a diferença do empresário entrando, e também tem os líderes, aí temos outro programa, e como ele caminha e quanto ele transforma. Então, isso é muito, muito gratificante. E você, Tati, você sempre trabalhou com isso? Meu, acabou meio que caindo no colo. Eu sempre fui da área comercial. Quando eu fui empreender, foi para a área comercial, né? Eu saí do formato CLT, não era CLT. Recebi um convite para montar um time comercial numa empresa de software, era onde eu já atuava. E abracei. Falei, bom. Então, eu sempre fui da área comercial. E no Kiron, né, na época do Kiron, foi onde eu virei a chave, né? Eu sou também ali uma das alunas. Foi quando eu vi que não só não fazia mais sentido eu estar ali numa franquia, onde eu também estava empreendendo, então eu fui dar consultoria nessa área. Tanto a parte administrativa, a gestão financeira, faturamento das empresas. Muito então legal. Eu mudei um pouco, saí do comercial, com aquela loucura, para ficar mais ali na retaguarda. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes a pessoa abre uma empresa, ou uma franquia, uma empresa mesmo, e ela pensa que ela tem que saber tudo, né? E hoje em dia a gente tem esse suporte, né? De pessoas que fazem esse tipo de trabalho para a empresa andar. E às vezes a pessoa gosta de vender, quer focar nas vendas e fica se preocupando com essa parte burocrática, administrativa, financeira, que é, para mim, chato. Então é importante que tenha isso, né, Bárbara? Você percebe, até na sua função, que tem muita gente que quer fazer tudo e esquece que pode contar com esse tipo de ajuda, com esse tipo de prestação de serviço, né? A maioria dos alunos que chegam, né, os empresários que chegam no Kiron, existe essa questão. Ou quer fazer tudo, ou é muito bom em algumas coisas e falham em outras, só que não tem dimensão, que poderia fazer melhor ou contratar uma terceirizada para alguma coisa e ele, de repente, até rentabilizar mais. Então, tem coisa que ele não domina, não é bom, tenta fazer, fica mais ou menos, isso atrapalha o resultado. Então, dentro do processo ali, a gente enxerga que eles começam a entender a importância de uma contratação, potencializar alguma habilidade que ele tenha, aí as coisas se encaixam melhor, tudo se organiza. Então, acontece muito, muito de ter uma necessidade como uma empresa dela, por exemplo, e eles nem conheciam ou não sabiam que era possível, por algum motivo, e ali eles começam a entender um pouco mais. Isso é legal. Foi bem isso que aconteceu. Alunos, como eu disse, ela aconteceu por acaso. Eu já trabalhava na área comercial de software, então eu vendia e também fazia a implantação, instalava. Só que aí, meses depois, o que acontecia? Esses meus clientes, olha, preciso fazer uma outra implantação, preciso de ajuda, porque a pessoa que tinha aqui saiu.
e eu não tenho Que ninguém. aí fica na mão daquela pessoa. Aí sai a pessoa. Isso. Então, cara, você não conhece ninguém que saiba fazer. E aí, tinha muito essa demanda, né? Foi aí onde eu falei, opa, peraí, né? Tem um mercado Uma aí a dor ser comum aí, né? Uma dor comum. explorado, é uma dor. Então, comecei ali, né? A empresa também está começando agora, não estava nem prospectando ainda, tinha alguns clientes pontuais, então é muito de entender a demanda para ver se o perfil da minha empresa consegue, né, entregar o que eles precisam. E então é muito de entender a necessidade. Às vezes até tem um time, mas para dar um suporte para esse time, é fazer algumas coisas pontuais. Olha, eu já tenho uma pessoa que faz isso do operacional, consigo te entregar dessa forma, eu preciso só de alguns arquivos. Uma coisa também que eu faço é representar, às vezes o empresário, ele viaja muito, está fora do Brasil, então eu fico com a procuração para resolver problemas burocráticos aqui, quando ele não está. Olha que Então, bacana. é um hub de soluções, né? Por isso que é aluno soluções. Então, eu tento entender a necessidade daquele empresário e entregar um serviço para ele. E isso tudo, essa expertise toda que você tem, facilita dentro da sua própria empresa? Você usa tudo isso com você? Olha, Ou casa de ferreiro? Boa pergunta. eu tive que colocar, né? Tem que a minha tá funcionando. Até porque é uma empresa muito pequena ainda, né? Tá saindo agora do Tati, né? Empresa Tati, e começando a ter cara de Lumos mesmo, né? Tenho mais cara de emprego. Agora, você que lida com empresários, com empreendedores, quais os sinais, pela sua expertise de conversar com essas pessoas, de ter esse feedback, né, que todo mundo tem no Kiron, quais os sinais que mostram que uma empresa não está indo bem, que ela está caminhando assim para algum tipo de final infeliz, né? Como você percebe isso, vocês, quando estão lidando com os empresários, falam, isso daí não vai dar certo. Uma coisa eu sei, que é quando a pessoa mistura pessoa física com a empresa, já é um sinal de que o negócio pode dar errado, né? Assim, a gente consegue identificar algumas questões desde o diagnóstico inicial e depois no processo ali, tanto a Tati, não que a empresa ia mal, mas ela já não estava feliz, então ela identificou dentro do processo que tinha que fazer mudança. Então, sim, nós auxiliamos nesse caminhar para mostrar onde que de repente tem que consertar para salvar, ou onde, tipo, é melhor você, de repente, mudar um pouco a área, ou ampliar algumas vertentes, ou não, às vezes remover. Por exemplo, eu tenho empresas que entraram com 2 braços. Um exemplo, a área das construções e reformas. Trabalhava corporativa e residencial. E aí, quando a gente entrou em indicadores, detalhes importantes, eles entenderam que gastavam muita energia no residencial e o faturamento era muito ruim. A rentabilidade era muito apertada e a energia era muito alta gerada. Entendi. Então, a fatia não valia a pena. Mas isso, o que aconteceu? A gente foi ali ensinando ferramentas para poder entender de indicadores e tudo isso, e aí enxergaram. Opa, peraí. O mais importante e rentável para nós é aqui, a gente tem um time mais coeso e tudo mais, então diminuir essa fatia até, de repente, exterminar, por exemplo, e ampliar aqui nessa área onde dá mais resultado. Então, uma questão de foco, né? Exatamente. Então, às vezes é importante abrir um braço por algum motivo, crises, enfim, ou às vezes não, às vezes é melhor recuar porque ali dá mais resultado, às vezes até com um trabalho menor. Então, a gente consegue ajudar a esse olhar do que o empresário vai escolher. Mas amplia esse olhar, ele sai... O empresário, quando entra no Kiron, muitas vezes, ele é operacional, então ele não para olhar para o estratégico, que é o que a gente estimula, olhar de cima, entender o negócio e escolher os caminhos que ele deve fazer. Ali, ele começa a enxergar. Então, aí ele fala, opa, aqui não tá bom, é melhor mexer aqui. E é uma coisa que ele vê ali. Isso é muito falado mesmo, né? Porque às vezes a gente quer botar a mão na massa, o empresário quer resolver coisas e às vezes ele tem que ficar de cima da arquibancada, olhando o time dele, né? Para ver como é que é o desempenho de cada um. Tati, você acha que Santos é uma cidade boa para empreender? Acho que é maravilhoso, muita oportunidade, tem muita empresa bacana para atender, por exemplo, na minha área, né? Tem muitos clientes que já são daqui. Como é que o cliente chega até você? Olha, muito por indicação. Hoje eu não faço nenhum trabalho, assim, de prospecção, então os clientes que eu tenho já foram clientes meus em algum momento ali, na jornada, e acabava que eles me procuravam. Hoje, inclusive, estou começando a fazer um trabalho de mudar um pouco essa minha imagem, que as pessoas ainda me veem como a Tati vendedora de software, de soluções. Porque às vezes a gente tem uma marca, a gente vira uma marca, né? Virei uma marca, então hoje estou até voltando ali para alguns trabalhos para mudar um pouco isso, né? Hoje a Tati não é mais só a parte de suporte, assistência e venda de software. Hoje tenho já uma série de soluções que pode estar ajudando ali as empresas. Então,
O Santos é ótimo, assim. Agora, hoje se fala muito em brainstorm, né? A gente fala muito nisso, da questão das ideias, discutir ideias. Muita gente, até quero que você comente isso, porque muita gente gosta de ter funcionários mais experientes, pessoas mais jovens, para ter esse mix da tecnologia com a experiência. E também, eu acho que essas reuniões de brainstorm, elas são boas para aquela pessoa mais tímida, que às vezes ela não fala no dia a dia, né? Porque tem gente que já chega na empresa falando as ideias, já sai, e tem gente que fica mais introspectiva. Isso é importante, fazer reuniões que cada colaborador fala sobre algum projeto, sobre alguma ideia. O que você acha disso? Eu apoio muito, né? Baseado até no nosso entendimento da questão do behaviorismo, que a gente falou lá, né? O comportamento, o estimular no outro, o despertar, o falar, o engajamento. Quando você escuta o outro, ele se sente também reconhecido por estar participando. Sim. Então, na base do nosso entendimento no Kiron do comportamental, que isso engaja, já super acredito. Sim. E o outro ponto é isso, trazer o olhar mesmo de diferentes gerações, o que quer que seja, que vale a pena. Porque às vezes você tem um insight de alguém que você nem imaginava, que tem um cargo, de repente, que não é tão participativo, e ele traz algo que, de repente, até parece um olhar de fora. Então, constrói. É isso mesmo. Às vezes, é engraçado que essa questão de inspirar, porque às vezes você até, eu via muito isso na redação, quando eu trabalhava dia a dia na redação, porque às vezes você vai para a rua com uma pauta, e aí você encontra você no meio do caminho, fala qualquer coisa que não tem nada a ver com o trabalho, e você, vou fazer essa matéria, e você ia com uma pauta e voltava com a outra. Eu gosto de jornalista assim, que vai para a rua e volta com ideias, com pautas. Então, é importante você ouvir, né? Claro que com o tempo, né? Porque às vezes a reunião não fica mais produtiva, né? Então, às vezes é importante você marcar. Você marca a reunião com sua equipe? Marca a hora? A gente tem horário de alinhamento de tarefas, inclusive, né? Da semana. Tem calendário de tudo que tem que ser feito, até porque, ainda que eu tenha saído dessa área comercial, né? Eu tinha que manter processos de reuniões, de alinhamento, quais são as tarefas que precisam ser feitas, o que foi feito, o que não deu para ser feito e o porquê. Então, essas reuniões tem que ser muito pautadas mesmo, com tempo, né? É bom determinar tempo também para unir. E senão também fica um bate-papo. A questão da organização, né? A organização é fundamental. Consigo fazer também. Agora, Bárbara, você acha que as empresas, independentemente do tamanho da empresa, ela tem que realmente ter alguns cargos? Porque tem profissionais que falam, vou abrir uma empresa. No começo eu não tenho dinheiro, então eu vou varrer e tal. Vários empreendedores vieram aqui e falaram, eu começo na limpeza, saio à venda, tal. Isso daí, você acha saudável ou você acha que tem que ter uma estrutura mínima para começar? Não, eu acho que quando você inicia, é normal. O que você tem que fazer ao longo desse caminho é planejar o crescimento. Sim. E não... deixar a vida levar. Sem organização é capaz desse empresário ficar muito tempo desse jeito. E isso é estressante e não traz resultado. Sim, num determinado momento inicial é preciso. Mas ele tem que desenhar uma meta, desenhar um caminho. Planejar isso. Mesmo na loucura, que não é fácil, a gente sabe. Na prática, realmente é uma loucura. O técnico da coisa, ele vai fazer o que ele sabe fazer. Vai varrer, vai abrir, vai fechar. Mas ele tem que, de repente, fazer de alguma forma um planejamento para que isso mude com o tempo. E começar a agregar ajuda, e aí depois com o tempo criar cargos e tudo mais para que a empresa cresça. Porque se ele ficar nesse movimento apagando incêndio, ele vai ficar assim por muito tempo. No Kiron eu vejo empresas, às vezes de 9 anos, o empresário chegando dessa forma, muito atropelado, muito sobrecarregado. E aí não é nem saudável, né, para a empresa e nem para ele, e não tem crescimento. Então, hoje o Kiron ajuda nesse caminho, né? De a gente ajeitar as ideias para ele conseguir potencializar algumas habilidades, contratar, terceirizar alguma coisa, para ele poder crescer com mais consistência e com resultado. Mas no início é normal, não tem muito como fugir. O que tem que fazer é planejar essa mudança, construir um caminho para sair disso. Né? Você administra bem seu tempo? Agora sim. Quando eu entrei no Kiron, eu tinha até essa questão, como que eu vou ficar um dia inteiro fora? É verdade. Eu demorei ali, acho que quase um ano para começar realmente ali na turma do Kiron. Falei, não, agora eu vou começar. E era exatamente isso. Eu trabalhava 12 horas por dia, então eu cuidava do comercial, eu tinha que fazer o financeiro. Você vê, e não pode ficar um dia fora. Aí, imagina umas férias de 30 dias, né? Porque o empresário é muito solitário. A empresa
tem empresário que fala, se eu sair a empresa, e é importante que o maestro saia e a música continue tocando, né? Quando viajava emenda de feriado, às vezes trabalhava de manhã ali para adiantar alguma coisa, então não tinha esse descanso. Durante o processo do Kiron foi que eu enxerguei, né, e vi assim, olha, não faz mais sentido, por exemplo, ser franqueada, né, cuidar da área comercial de uma franquia, até porque é diferente dos meus valores, do que eu quero fazer. Eu tinha que seguir uma cartilha, né? Essa parte da franquia, eu tenho algumas dúvidas. Eu sempre pergunto, porque, por um lado, já é um modelo meio que pronto, né? Que deu certo, que você vai seguir em frente. Por outro lado, você fica limitado para criar, para fazer algumas adaptações. Tem empresas que não permitem isso, né? Isso. O contrato de franquia, geralmente, você tem que seguir aquela cartilha, né? De como se posicionar, de como atender. Quais são os valores do franqueário, você precisa seguir. E se ele muda a regra do jogo, é ele que vai mudar e você continua seguindo. Então, chega uma hora que para de fazer sentido. Pelo menos para mim, chegou uma hora que eu falei, não tá mais sustentável. Então, foi onde eu resolvi seguir só com alunos. E foi onde eu consegui implantar isso. Então, aquela louca que trabalhava 12 horas ali por dia, que não tinha tempo para nada, hoje eu consigo cuidar da minha empresa. Eu tenho pessoas que fazem ali operacional, não faço mais. Consigo trabalhar de 3 a 4 horas no dia e dar atenção para mim, para o meu Olha filho. só! Consigo. Funciona. A metodologia do Kiron ali funciona. Às vezes até eu falo, cara, olha isso que eu já conquistei, sabe? Eu não imaginava. A taxa de antes do Kiron, conseguir, por exemplo, acordar de manhã, dar o café pro filho, levar na terapia, buscar. Muito legal. É muito bom. Gratidão pelo depoimento. Agora, Bárbara, correr risco faz parte do negócio? Eu digo que riscos calculados. Como a gente olha muito para estratégico, para números, para planejamento, para plano de ação, você consegue correr riscos, mas sabendo ali um risco calculado. Eu acho que a loucura não é o melhor caminho. Melhor é um plano de negócio. Um desenho, um rabisco. Eu acho que tem que ter assim uma audácia. O empresário não é um cara que fica ali, né? Mas ele consegue mensurar o tamanho da audácia, entendeu? Quais as principais características de um empresário que você fala, olha, ele nasceu para liderar, nasceu para empreender? Vamos falar de pilar de sucesso, nesse ponto. Eu acredito que o empresário que se dedique a ter um perfil um pouco mais comercial, né? Não ser o comercial da empresa, mas um perfil que represente, que tem uma boa gestão de pessoas. Lembrando que pessoas não é colaborador somente, são fornecedores, são clientes. Então ele tem esse jogo de cintura e entende o que ele não tem de bom, algum potencial que ele não tenha de bom, e ele contrate, terceirize, entenda isso, né? Pelo menos tenha um domínio para poder cobrir, de olhar, a mensurar os dados, os indicadores, ele já está bem à frente do mercado. Que é isso que a gente tenta potencializar. Ninguém é bom em tudo, tá tudo bem. Eu não sou tão bom comercial assim, mas vamos ajustar, vamos pelo menos representar o teu negócio. Eu não sou melhor de gestão de pessoas, mas deixa eu entender, até onde você entende disso, precisa olhar para isso, isso é muito importante. Se não entende de pessoas, não entende de negócio, né? Porque toda relação comercial tem gente envolvida. Sim. Então a gente mostra o que realmente, se ele não é bom, potencializa, ajusta, né? E o que ele não é, de repente, por exemplo, finanças, que muita gente não domina, não gosta, terceiriza, acha uma boa empresa com credibilidade, que vai te ajudar e tá tudo bem e vai dar certo, né? Mas acompanha os números, acompanha os resultados, acompanha ali o que tem que fazer de ajuste, custos, etc e tal, tá tudo bem. Eu acho que é isso, o pilar de sucesso é ele ter um jogo de cintura, entender de pessoas um pouco, pelo menos, entender a importância disso para ele fazer o movimento certo e ter um lado mais de representar o seu negócio. Aqueles que estão à frente, né? Tem empresas que é sócio investidor, aí já é um pouco diferente. Mas eu acho que isso já agrega bastante. Perfeito. Tati, ela falou da questão das características, né? Você sabe quais são seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Sei. Aprendi muito também a enxergar isso. Hoje eu vejo que meu ponto forte quanto empreendedor, acho que enxergar oportunidades. Eu descobri isso até... empreendi no susto, não era algo que eu planejava. Você empreendeu no susto. Empreendi muito no susto. Então, acho que o meu ponto forte é enxergar ali as oportunidades e ir atrás, sem medo. Então, esse foi o seu principal desafio? Eu acho que o meu ponto forte é enxergar essas oportunidades e empreender ali sem medo. Mas meu ponto fraco era o planejamento. Eu sou muito executora, eu quero fazer. Então, essa parte de parar, analisar, colocar metas e cumprindo
grandes metas, metas diárias. Eu só queria sair fazendo e fazia. E não mensurava também nada. Hoje não. Hoje eu tenho, opa, peraí. E aprender a dizer não também. Olha, o meu ponto... Tudo que aparecia, eu queria pegar. Tudo que aparecia, eu queria fazer, queria pegar. Eu achava que dava conta. Às vezes eu dava, mas a um custo muito alto pra mim, né? Pra mim, pra minha família. Você consegue delegar? Hoje eu consigo. Mas já fui aquela que, não, mas o pessoal vai demorar muito. Deixa que eu faço. Isso aqui eu faço rapidinho. Não, imagina, põe aqui. Eu ia ver, eu tinha uma lista de 10 tarefas no dia, ela virou 12 e eu fiz 4. Porque eu ia colocando as coisas. É frustrante. Hoje não. Então, essa semana eu não consigo. Consegue no cartão? Não, e hoje não, essa semana não dá, já tenho a minha agenda aqui. Né? E fazer sem culpa, sabe? Eu tenho que colocar as minhas prioridades e me organizar em cima delas. Então, o que for aparecer, opa, peraí. Deixa eu ver se dá realmente pra fazer. Então, esse foi o desafio que até hoje, né? Eu consigo, mas naquelas. Ainda tem aquela... vamos fazer. Porque dá mesmo a vontade, né? De você atender, de você... Quem tem o perfil de solucionar problemas, que geralmente é um perfil também comercial, se você for ver. Comercial dá um jeito para tudo. Eu tenho esse perfil lá também, que a gente já conversou muito sobre isso. A gente acaba pegando mais do que deveria. E até na vida ajudar, pessoal. Exatamente, porque até na vida pessoal você quer ajudar, uma pessoa te liga na hora, você não consegue falar, olha, eu não tô ocupada agora, eu não consigo te ajudar. Pra mim é difícil. Pra mim também. Eu falo não em algumas coisas, mas quando pede ajuda... É um trabalho diário, né? É um trabalho diário, de enxergar e falar, calma, peraí, por que eu vou fazer isso? Às vezes até agora, eu tenho até meus momentos de descanso. E no começo, quando eu comecei a parar, assim, falei, nossa, mas eu tô descansando, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar resolvendo. É muito difícil. Porque a gente fala, ou então a gente fica falando, o que eu vou fazer? Vou ver um filme, vou fazer isso, vou no cabeleireiro. Não, aí não sabe nem o que fazer, porque não tá acostumada com esse momento sem fazer nada, né? É complicado isso. Aí você vai se permitindo. Sim. Não, hoje eu vou ficar off, ou então vou ficar por algumas horas off. E isso daí faz parte do cronograma, né? E vem muita criatividade nesse momento, vem muita ideia bacana. É nos momentos que a gente tem mais criatividade. Então permitir isso, mas acho que é o costume de tanto fazer, que nem ela falou, 12 horas trabalhando, e do nada ela diminui esse ritmo, é estranha, né? Mas tá mais rentável, tá mais feliz, tem um filho. Rentável. Então... E fazendo essa conversa com a cabeça, né? Olha, tá melhor assim, entendeu, cérebro? Eu tô aqui. Bárbara, toda empresa tem crise, né? Porque a crise, até às vezes, dependendo da fase, é até uma oportunidade, é onde as pessoas crescem. Às vezes você tá precisando de dinheiro, você cria mais para poder faturar mais. Como que você acha que o empresário tem que lidar com as crises? Vamos lá. Tem várias crises, né? Tem várias. Mas... geralmente, o empresário, né, que está mais organizado no sentido, não de caixa, eu tô falando, mas organizado assim, a empresa está rodando melhor, ele conseguiu ir um pouquinho para a arquibancada, olhar o jogo ali de cima e entender as estratégias. Quando vem a crise, ele também tem o tempo de processar ideias para solucionar aquela crise. Então, um bom empresário... Tá mais equilibrado, né? Ele é um solucionador de problemas. Então, ela passou por isso, né? De repente, uma crise não foi uma crise, mas a gente pode falar disso, né? De, vou sair, já estou no meu limite da franquia. Mas viu outra oportunidade, por quê? Porque estava com a cabeça disposta a achar a solução. Eu acho que o empresário mais, assim, robusto, ele tem isso, ele tem um olhar, né? De virar o jogo, de achar uma solução, de abrir uma oportunidade dentro daquela situação. E aí ele mexe nas peças e faz acontecer. Então, eu acho que crise para o cara que é porreta não é bem assim. Ele vai passar por uma fase difícil, mas ele não vai quebrar nada. Eu acredito nisso pelo que eu vejo ali com o grupo de empresários. Você é jovem ainda, Tati, e se sente realizada ou você tem projetos, ideias de crescimento? Olha, hoje eu tô num caminho de... Tô me realizando. Sair daquela coisa de só trabalhar e manter o operacional. Nesse período também, pós-Kiron, eu voltei pro Reiki. Eu já era reikiana, já desde 2011, já 13 anos no É um momento seu em algo. Esse ano eu me formei como mestra, então eu tô tão voltada a cuidar de mim, ter mais tempo e melhorar também como empresária e as pessoas à minha volta, porque agora também esse é muito o meu objetivo, ajudar outras pessoas, né? Não só solucionar problemas pontuais das empresas. E também esse ano deu uma... Todo mundo falou, nossa, anda sumindo. É que eu
comecei a cuidar de mim e também mais do meu filho, né? Da minha maternidade atípica. Então, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, né? Meu Você tem um filho autista, Tenho né? um filho autista, então comecei a estudar mais sobre o assunto. Comecei a ver como a maioria das mães com Disrop tem muita dificuldade em aceitar, depois a parte de fazer a família aceitar e participar. Então, É uma também demanda maior, é uma demanda né? maior, Bem maior. bem maior. Então, essa coisa de crise para mim foi necessária para poder parar, Sim. reduzir meu ritmo e dar atenção também para o que precisa. E é muito bacana porque você está procurando informação, conhecimento para lidar com isso, né? Sim. Porque não adianta, meu filho é autista, eu vou levar no especialista, mas você tem que saber lidar com aquela criança, até para você evoluir ela com você, né? Ela vai vai se desenvolvendo com a sua ajuda também, né? Até chegar, né, o autismo, para mim, a gente, pelo menos para mim, para minha família, eram muitos os estereótipos que a gente ouvia falar, você não tinha contato ali direto. Foi onde eu parei e precisei aprofundar, estudar, ver que todo mundo não é a mesma característica, tem as suas singularidades, né, que nem a gente costuma falar, a forma de tratar. Autista é um termo generalizado, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa, e ele não são todos com as mesmas características, né? O Fê, por exemplo, ele pegava muito mais na parte de rigidez e comunicação, mas ele é uma criança super amorosa, adora abraçar, beijar, brinca com outras crianças. E muitos não são assim, Muitos né? não são. Então, pra São mim, autista aversivos, é aquela pessoa que não gosta de abraço, não gosta de beijo, não gosta de falar. E aí, quando aconteceu comigo, né, deu aquele baque, falei, não, opa, peraí, mas deixa eu estudar mais. Então, além das terapias dele, eu fui também cuidar de mim, né? Então, teve esse cuidado, fui estudar mais, até para dar mais essa atenção. Então, hoje eu estou me realizando. Agora, eu sempre pergunto, né? Virgínia já fez o sinal ali, que a gente está acabando. Eu sempre pergunto, quando as pessoas vêm aqui, sobre dicas para seguirem na área de atuação de vocês. Como você dá dica o tempo todo para empreendedores, trabalha com isso, então eu queria que você caprichasse nisso. Para quem quer empreender, está querendo abrir uma empresa, franquia, ou mesmo empreender na pessoa física mesmo, né? Porque às vezes a pessoa é uma empreendedora individual e promove negócios, tem ideias, porque o empreendedorismo é diferente do empresariado. Sim. Porque você pode empreender tendo boas ideias, viabilizando projetos, eventos. Queria que você desse algumas dicas para quem quer realmente seguir isso. Para quem está começando um pequeno negócio, enfim, no meu olhar, tá? Eu acredito muito nas conexões, então fortalecer as conexões, trabalhar isso no primeiro grupo, na família, nas amigas, enfim, porque dali vão surgir as indicações e aí vai potencializar o resultado dessa pessoa. Sim. Então, estar disposta a dar a cara a tapa, né? Falar com todo mundo, se conectar com as pessoas. Então, assim, poxa, mas eu não sou tão boa disso. Se esforça, isso vai ajudar muito no seu início. O networking. O networking, eu acho essencial. Eu não tenho muita habilidade, tenho vergonha. Então, trabalha esse ponto, né? Um curso de oratório, um curso de comunicação. Eu ia falar isso, saber se comunicar é importantíssimo. Faz muita diferença. E aí começar a procurar entender onde que ela pode estar com aquele negócio dela. Dependendo do que existem feiras, existem eventos, existem grupos de negócios. E se colocar, né? Cada vez que ela, mesmo com vergonha, vai com vergonha mesmo, e aí sim ela começa a propagar o negócio dela. Eu acho que é o primeiro momento. Também trabalhar, se for possível, uma rede social, isso e aquilo, coisas que ela possa se comunicar com o público em geral, para que as pessoas entendam o que ela faça, achem um portfólio, achem uma foto, enfim. Depende do tamanho da empresa, outros caminhos também. Mas hoje em dia é fundamental ter uma rede social, né? Eu acredito que isso é fundamental. Porque você vai... Quando alguém fala, quando alguém me indica algo, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar a foto, como é que é esse produto, como é que é essa embalagem. Ou no LinkedIn, ou no Instagram, a gente sempre vai atrás, depender do que é. Depende do que a pessoa faz, se é serviço, se é consultoria, tudo depende do segmento também, né, Cláudia? Não é só... Eu tô falando mais assim na questão do varejo, um produto simples. Sim. Então, tem várias ideias, mas eu acho que dá para começar sem investir tanto. Ela mesma monta o Insta, ela mesma vai num grupo de negócios, então ela consegue fazer um movimento, mesmo que seja serviço, uma consultoria, mentoria, quanto um produto, ela já começa a comunicação. Tem vergonha? Trabalha isso, né? Um cursinho de oratória, um workshop, alguma coisa que ela possa melhorar a comunicação. Aí ela começa a chegar nas pessoas e depois ela pode ampliar isso, tendo uma agência, isso e aquilo. Aí depois vai para outros caminhos. Um curso como o Kiron, por exemplo, vai desenvolver muito, ela vai errar muito menos no caminho, vai acertar muito mais. E ela pode ampliar, vai depender do quanto de potencial ela tem para fazer tudo isso de cara.
Mas comunicação de cara. E hoje em dia tem, né, esses cursos que ajudam o empreendedor. Isso é importante. Tem vários projetos, a gente tem o Donas do Negócio aqui, que também faz esse network. Tem trocas, né, de experiências, de informações. Então, tem bastante... Tem lugares para onde correr, né? Tem lugares para você locais que ajudam, dores. Né? Com produtos pockets ali que a pessoa já consome, algo que ela pode despertar movimento. Tem que se mexer. Não dá para fazer e ficar, ninguém compra. Esperando. Não, tem que fazer um movimento e aí depois isso vai acontecendo naturalmente, vai ampliando gradativamente. Muito bem, obrigada, Bárbara. E você, Tati, na sua área de atuação, qual a dica? Se alguém quer seguir essa área sua, qual a dica que você dá? Nunca deixar de estudar, de capacitar, né? Porque é a área que está sempre inovando, tem sempre coisas acontecendo e também se conectar com não só clientes e também fornecedores, mas ter bons mentores. Eu vejo que fez toda a diferença para mim ter bons mentores ali com outros empreendedores. Inspirações, né? Pessoas que inspiram, que trocam. O cara que tá ali para tomar um café que se absorve muito ali, sabe? Durante 1 hora de experiência e que ajuda a encurtar caminho. Exato. Muito bem. Obrigada, meninas. Obrigada pela presença. Gratidão pelo convite. Lembrando que temos podcast novo, episódios novos todos os domingos no Spotify, no YouTube e também no site da Tribuna. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.